Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Parte de segunda-feira pela manhã, vamos estudar com carinho o texto da lição, que é o Salmo 146, verso 4, que diz assim, sai o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Na lição passada, a gente estudamos justamente falando sobre a morte, que a morte tem sido uma das questões mais controversas no meio cristão. Algumas pessoas creem que quando morrem, sobe para o céu a sua alma. Algumas pessoas acreditam que quando morre, a alma fica vagando aqui pela terra, aparece para os seus entes queridos. Mas, diante do contexto do qual a Bíblia apresenta, a gente vê algo diferente. O próprio Jesus falou que o estado dos mortos, as pessoas estão dormindo, e o próprio livro de Eclesiastes, que a gente vai aprender hoje, fala que a memória deles jaz no esquecimento, eles não dão louvor ao Senhor. Mas olha só, esse é um dos versículos mais enfáticos a respeito do que é a morte, do que a morte representa. Mas para entender como o conceito de imortalidade foi introduzido na história do ser humano, é preciso voltar ao Éden. Lá no Éden a gente vê o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. E esse primeiro sermão foi dado pelo próprio Satanás. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vê, na verdade, Gênesis capítulo 3, você vê justamente ali um diálogo entre a serpente, o próprio Satanás, e a mulher. Ele introduz ali o primeiro sermão dizendo para a mulher que se a mulher comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles não morreriam. Ou seja, Satanás introduzindo na mente humana ali que a desobediência não ia trazer morte para eles. Eles iam viver eternamente. Ele diz, olha, se vocês comerem do fruto, certamente vocês não morrerão. Então ali foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma, e isso veio se espalhando por todo o planeta Terra. Mas o que é que a Bíblia fala? Quais são os textos que a Bíblia apresenta que vai contra esse texto da imortalidade da alma? A gente leu na lição passada, que foi Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que fala toda alma que pecar, a alma vai morrer, a alma morre. Mas tem algo interessante. Mas o estado dos mortos, as pessoas que morrem, o que é que acontece ali com eles? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Olha só que interessante o que é que diz aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, um texto mais claro do que esse é um texto que esclarece a nossa mente e fala como é o estado dos mortos. Mas, Francisco, esses textos assim, deixam a gente triste? Não. O próprio Jesus falou em João 11, 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, esse texto fala que na volta de Cristo, nossos entes queridos, nossos familiares, aquele que creu no Senhor, que aceitou o Senhor como seu Salvador, ele vai ressuscitar para morar eternamente com o Senhor. E esses textos deixam bem claro como é o estado dos mortos. Não fica uma alma vagando por aí afora, não fica um espírito aí assombrando as pessoas. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles estão dormindo, descansando. Sabe esse sofrimento que muitas vezes nossos entes que ele tem, nossos avós, nossas mães, nossos filhos, sofrimento por alguma enfermidade, alguma dor, algum acidente, eles não têm mais. Eles estão descansando, aguardando a bendita esperança da volta de Cristo Jesus. Então a palavra é recheada de traços, de informações que confortam o seu coração. Sabe, o seu ente querido não está mais sofrendo. Alguns creem no purgatório, as pessoas quando morrem ali, mas estão queimando ali no fogo do purgatório. Mas a Bíblia fala que eles estão apenas descansando, um sono, da qual Jesus, quando voltar, vai ressuscitar cada um deles para levar, para morar conosco nas mansões celestiais. Mas o que é que acontece, Francisco? As pessoas dizem que vê alguns entes queridos aparecendo, falando com eles. Esse contexto é interessante analisar. O profeta Samuel, ele morre, o próprio Saul, ele vai procurar uma adivinha, era uma feiticeira, para falar com Samuel depois de morto. E a gente sabe que o próprio Satanás se aparece ali na forma de Samuel e fala com Saul. 1 Coríntios também, capítulo 15, fala
justamente sobre isso, na volta de Cristo. E também fala, a Bíblia fala sobre que Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então ele se transforma, ele quer fazer com que aquele que ele fez lá no Jardim do Éden, é certo que não morre, mas a palavra de Deus fala que nossos entes queridos estão apenas dormindo. A memória deles jaz no esquecimento, de acordo com Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Estão descansando e aguardando a volta do Senhor. Que Deus possa confortar os seus corações. Se você perdeu algum ente querido, tenha certeza de que ele está descansando, não está sofrendo, não está pedindo reza, não está pedindo oração, ele está descansando, aguardando a volta do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e soberano Pai, te agradecemos, Senhor, pela certeza da Tua palavra, pela esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a nos preparar para que naquele grande dia possamos estar junto do Senhor e possamos morar eternamente com o Teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.